Gravando. Muito bem, pessoal, estamos de volta. Falamos, antes de interromper a nossa primeira parte da aula, falamos de ponto material e corpo extenso e dizíamos que quando, em relação às dimensões, nós pudermos desprezar o tamanho, ou melhor, as dimensões de um corpo, a gente puder desprezar, o corpo é classificado como ponto material. Quando não pudermos desprezar, então ele é um corpo extenso, tá? Então, se eu puder desprezar, ponto material. Ou partícula, tá? Pode ser classificado como partícula também. Se a gente não puder desprezar, então é um corpo extenso, tá? Esses dois conceitos de ponto material e corpo extenso são exatamente conceitos relativos, são conceitos relativos que precisam de um referencial para ser classificado como ponto material ou corpo extenso, beleza? Nós vamos fazer aí o exercício número 326 do nosso livro de exercícios, né? Nosso livro de exercício aí da parte de ciências da natureza. É uma questão tirada do Koch, né? O Koch que formulou essa questão para nós. Pedir para alguém ler para nós. O Lucas, pode ler a questão para nós, Lucas? Da noite. Na noite mais escura. Não é um negocinho, o filme do Lanterna Verde, né? Na noite mais escura. O Lucas deve ter caído lá na casa dele, alguém precisa ajudar ele. Pedir para Giovana Queiroz, pode nos ajudar, Giovana Queiroz? Eu acho que não está muito ao vivo hoje não, né? Ih, rapaz. Está sendo fácil. Quer que eu leia? Por favor. Obrigado. 326, né? Perfeito, jovem. A foto abaixo é uma representação artística da nossa Via Láctea. A seta indica onde está o Sol. O Sol pode ser considerado um ponto material? Muito bem. Então tem aí um desenho, né? Um desenho aí, um desenho bem simpático, e a setinha indicando onde está o Sol nesse desenho. Nem dá para ver o Sol direito, tá? Não. Aí a pergunta é, o Sol pode ser considerado um ponto material? Vamos lá. Quem estava lendo era o Rildo? Era eu? Você falou que não sabia ler direito? Mas é porque essa aqui é pequenininha. Ah, entendi. Vamos lá, Rildo, letra A. Sim, pois ele é muito pequeno. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira? Completamente ridícula essa afirmação, né? Letra B. Sim, pois a nossa galáxia é muito grande. Mentira também. Eu acho que é mentira. Letra C. Sim, em relação à Via Láctea. Eu acho que essa é a verdade. Eu acho que é essa. Eu coloquei essa. Por que precisou falar? O que significa aí a palavra relação? Em relação, essa expressão em relação. Vai que o referencial é a Via Láctea. Referencial, né? Isso aí, precisa adotar um referencial. Tá? Em relação à Via Láctea. Então, essa é a resposta certa. C, coronavírus. Marca aí. 15/19. Beleza? Então, esse é o conceito de ponto material e corpo extenso. Ponto material e corpo extenso. Seguindo aqui a nossa aula de hoje, vamos tratar agora de um próximo conceito, que também é um conceito relativo. Que é o conceito da trajetória. Tá? O conceito de trajetória também é um conceito relativo. Está aí na tela a definição do que é uma trajetória. Trajetória é a curva descrita quando se representam as posições ocupadas no decorrer do tempo por um corpo em movimento. Por exemplo, ao tirar sucessivas fotos de um corpo em movimento, pode-se traçar a sua trajetória, como vocês podem ver aí na foto. Tem aí um atleta, né? Um atleta de salto em distância,
Lá vai ele aí com as suas mãos erguidas para o alto. E o conjunto, se a gente pegar todas essas fotos desse atleta e ligar por um segmento, né, por uma linha, e juntar tudo, forma a trajetória descrita por esse atleta. Então, se eu pegar aqui dá a primeira foto dele, ó. Vou marcar uma bolinha amarela nos glúteos do atleta, ó. E se nós juntarmos com o segundo corpo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo, com o oitavo, com o nono, esse conjunto de pontos por onde o atleta passou é uma trajetória, certo? Isso é uma trajetória. Então, trajetória é uma curva onde está as posições por onde o móvel passou. Na sala, eu dei o exemplo daquele avião, da Esquadrilha da Fumaça. Ele passa e deixa o rastro no céu. Aquele rastro é uma trajetória. Bom, aquele rastro é uma trajetória. Muito bem, próximo parágrafo. A trajetória descrita por um corpo também depende do referencial. Se depende do referencial, se a trajetória depende do referencial, ela é um conceito relativo. No mesmo movimento, eu continuo lendo aí, considerando-se dois referenciais diferentes, podem-se ter duas trajetórias diferentes. Vamos ao exemplo. Vamos ao exemplo de trajetória para o exemplo. Um avião que se move horizontalmente com velocidade constante abandona uma bomba conforme mostra a figura. Onde você tem vontade de jogar uma bomba? Vamos jogar uma bomba em algum lugar. Vamos ter um alvo. Olha aí. Para quem está lá no avião, ó, quem está lá no avião e solta a bomba e olha a bomba cair, a trajetória é em linha reta. Certo? Ó, sempre em linha reta. Reta terceira, reta quarta, bum, a quinta é onde explodiu tudo. Agora, quem está de fora vê uma curva, sim ou não? Sim. Olha a curva. Essa curva tem um nome. Lá na matemática, eu não estou conseguindo fazer. Pronto. Tem um nome essa curva. Quando a gente estuda função de segundo grau. Parábola? E é uma parábola. Só que a parábola está inteira aí na tela? Não. Não, a parábola inteira é assim, ó. Ela sobe e desce, né? Isso. Essa aí só tá uma parte. Quando tiver só uma parte da parábola, a gente diz que é um arco. É um arco de parábola, certo? Um arco de parábola. Então, veja, é a mesma bomba caindo, mas para referenciais diferentes, nós temos trajetórias diferentes. Então, a gente diz que o conceito de trajetória é relativo, porque ele depende de um referencial a ser adotado, certo? Embaixo aí do desenho diz assim: sob a perspectiva do piloto, a bomba sempre estará na mesma vertical do avião, considerando-se desprezível a resistência do ar. Isso é importante lembrar. Nós estamos desconsiderando a resistência do ar. Porque se o corpo está caindo para baixo, a resistência que o ar oferece faz uma força apontada para onde? Para baixo. O corpo está caindo, né? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui minha garrafinha, ela vai cair. A resistência do ar é uma força que empurra a garrafinha para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Para baixo, não. A resistência do ar é para cima. Para cima. Por isso que quando os caras pulam de paraquedas, eles conseguem planar no ar. Primeiro por causa da área, né, do objeto que eles usam. Aquilo tem uma área que fica em contato. E a resistência do ar é uma força que empurra para cima. Aí eles caem, sobem um pouco por causa da resistência do ar. Tá? Então, nós estamos desprezando aqui, no caso, a resistência do ar. Tá? Esse caso, geralmente acontece isso muito nos exercícios de física. Eles desprezam a resistência do ar para facilitar a nossa vida, para facilitar os nossos cálculos. Tá certo? Então, senhores,
Para um observador fixo na Terra, com visão perpendicular ao plano do avião, a trajetória descrita pela bomba é curvilínea. Curva esta chamada pela matemática de parábola, ou o arco de uma parábola. Então, se você estiver aí, você está sentado, olhando para sua frente, lá na frente, estiver passando um avião, você está com uma visão perpendicular ao plano aonde passa o avião. Se você vê ele jogando uma bomba, a trajetória vai ser do arco de uma parábola. É isso que vocês têm que guardar. Quem está se movimentando junto vai sempre ver a trajetória em linha reta. Quem estiver de fora do movimento, da onde vai ser atirada alguma coisa, vai ver a trajetória curva, vai ver a trajetória em forma de parábola. Ok? Ok. Beleza. Vamos fazer aqui um exercise. Vamos fazer um exercise no que se refere à trajetória. Lá, quem quiser acompanhar lá pela folhinha, é o exercício 11. Lá pelo PDF que eu mandei no grupo, é o exercício número 11. Mas eu vou projetar ele aqui na nossa aula. Apareceu o exercício número 11 da UFMG? Sim. Ótimo. Alguém pode ler para nós? Mais um de cada vez, tá? Todo mundo junto não dá muito certo. Vai, você que riu, pode ler para nós. Vai. Seu microfone tá off. Vai. Júlia está andando de bicicleta com velocidade constante. Quando deixa cair uma moeda, Thomas está parado na rua e vê a moeda cair. Considerando desprezível a resistência do ar, e assinale a alternativa que em melhor estão representadas as trajetórias da moeda, como observadas por Júlia e Thomas. Isso, muito bem. Júlia e o nosso simpático amigo Tomás, né? O Tomás, né? Tem um acento aí, Tomás. Eles estão, a simpática piriguete da Júlia está andando de bicicleta e deixa cair uma moeda. Aí Tomás, que está olhando, né? Tem pegadinhas com esse nome, Tomás, né? Ele está observando de longe. Aí ele quer saber como que cada um dos dois vê a trajetória da moeda. Olha aí na letra A, Júlia vê uma parábola, Tomás vê em linha reta? Ou os dois? Não, Letra B, os dois Não. vê em curva? não, Letra C, Júlia vê em linha reta, Tomás em parábola? sim, Ou os dois vê em linha reta? Não. sim, Letra, C. letra C? Isso, sim. letra C de coronavírus, isso mesmo. Coronavírus todos os nossos vídeos. Então, mais uma aí, letra C. Esta é a resposta da questão de número 11, ok? Ok. Meus amigos, até aqui tranquilo esses conceitos que a gente fala que são relativos e absolutos? Sim. Sim. Vamos seguir o nosso relógio, nosso inteiro. Muito bem, silêncio indica que sim. Bom, nós vimos então, recapitulando, 3 conceitos relativos. Movimento e repouso, primeiro par de conceitos. Depois, o segundo par de conceito, ponto material e corpo extenso. E o terceiro, o conceito de trajetórias. Todos esses são conceitos relativos, ou seja, depende de um referencial a ser adotado. Se não tiver referencial, não tem como a gente falar para saber se o corpo está em repouso ou em movimento. Isso do ponto de vista físico, tá certo? Agora nós vamos tratar de conceitos que não são relativos, ou seja, absolutos. Primeiro conceito que nós vamos estudar é o conceito de deslocamento escalar e distância percorrida. Deslocamento escalar e distância percorrida. Então, atenção que a partir de agora trabalharemos com conceitos absolutos. Ou seja, não tem como relativizar. Eu não preciso aqui de um referencial, tá? São conceitos absolutos.
Vamos ver o que é o deslocamento escalar e o que é a distância percorrida. O Flávio lê para nós aí o que está na tela, por gentileza. Denomina-se espaço inicial a posição ocupada pelo ponto no instante t igual a zero. Se em determinado instante t1, o ponto material ocupar o espaço S1 e, em um instante t2, o espaço for S2, a diferença entre o espaço final e inicial desse corpo será chamada de variação do espaço ou deslocamento escalar. Muito bem. Então, é variação de espaço ou deslocamento escalar. Então, são sinônimos, tá bom? Representa a mesma coisa. Na física, toda vez que nós temos uma variação na física, toda vez que a gente tem uma variação de qualquer grandeza física, nós vamos representar com a letra delta, que é uma letra de qual alfabeto, vocês sabem? Grego. Grego ou romano? É isso, é do primeiro, é do grego, certo? Alfa, beta, gama, delta, teta, são letras do alfabeto grego, tá? Toda vez que na física aparecer essa letrinha, que tem formato de que figura geométrica, o delta? Triângulo. Isso, muito bem. Toda vez que aparecer esse delta com alguma grandeza na frente, significa variação, tá? Variação. Então, no caso aqui, nós vamos estudar o delta S. O delta significa o que mesmo? Variação. Variação. E o S é espaço. Então, delta S, variação de espaço, tá? Espaço pode aparecer também delta X. Certo? X minúsculo. Pode aparecer delta X, que significa variação de espaço, tá? Mas o mais comum de aparecer nos materiais de física, nos materiais didáticos de física, é o delta S, tá? O delta S é o que aparece nos materiais aí como variação do espaço. Então, nós vamos pegar uma posição final, como leram aí para nós, como o Flávio leu para nós, vamos pegar um espaço final e subtrair, fazer a diferença, certo? Diferença é o resultado de uma subtração, ou seja, nós vamos fazer uma continha de menos, nós vamos pegar a posição final e subtrair da posição inicial. E isso é o delta S, ok? Esse é o delta S, é a variação do espaço. Então, por exemplo, vamos pegar lá o exemplo... Vamos falar de outra coisa aqui. Variação de espaço. Ou melhor, vamos fazer um exemplo sim. Vou trocar a tela para ficar claro o que é o delta S. Lá no arquivo do Word que eu mandei para vocês, vamos fazer aqui o exercício número 12. O exercício de número 12. Apareceu aí na tela para vocês? Sim. Ótimo. Vamos fazer o número 12, a letra A. E depois a letra B. Certo? A letra A e depois a letra B. Alguém pode ler para nós? Eu espero, é bom que eu descanso. Nós, Cássio. Vamos lá, pode ir. Não, você lê, Cássio. Ah, eu leio? Então tá bom. Muito obrigado. Observe a trajetória a seguir que mostra as cidades A, B e C para responder as questões a seguir. Eu pergunto aos jovens que estão aí, em qual marco quilométrico, nossa, falei bonito agora, marco quilométrico, está a cidade A? 100 quilômetros. Marco quilométrico, 100 quilômetros. A cidade B? 250 E a cidade C? 450 quilômetros. 50 quilômetros. Maravilha. Então, são as posições aí, né? Araraquara, Bragança Paulista e Campinas, são essas cidades. B e C. Olha a letra A, o que fala a letra A. Olha os cães aí. Um carro sai da cidade A, vai até a cidade C, ó, sai da cidade A, vai até a cidade C e retorna à cidade B. O exercício quer saber qual o deslocamento escalar. Vamos ver só o deslocamento escalar primeiro. O deslocamento escalar, meus amiguinhos, nós representamos com que letra? Vocês lembram?
Delta. Delta S. Delta S. Deixa eu colocar o delta aqui, ó. Ó como é que faz para achar o delta, ó. Você digita aqui, vê se vai dar certo. Isso. Não deu certo, não. Acho que é o D maiúsculo. É o D maiúsculo. Vamos ver se vai dar certo. D maiúsculo. Símbolo. Aí, ó, apareceu. Aqui vai tudo grego, né? Beleza, vamos escrever em grego. Mas não é isso. Português. Times New Roman. Pronto. Delta S. Apareceu o delta S aí, né? Apareceu. Marca aqui em vermelho para vocês verem que é a resposta. Bom, o que é o delta S, jovens? É o espaço final menos o espaço inicial. Certo? É o espaço final menos o espaço inicial. No caso aqui, se vocês quiserem, pode dar uma ampliada aí na tela, certo? Delta S é o espaço S, aqui, ó. S final menos S inicial, beleza? Beleza, então. O nosso delta S vai ser, ó, ds, já vou, simbolon. Delta S vai ser, qual é a posição final do carro? Ou seja, aonde ele chegou? Cidade. Qual Cidade B. Cidade B. E na cidade B, qual é a quilometragem? 250. 50. Ótimo. Então, do delta S, ó, 250 menos. E a cidade de onde ele saiu, que é a posição inicial? 100 quilômetros. Que é 100. Isso, a cidade A, que é 100. Então, a nossa variação de espaço é delta S igual a S, que é 250, menos O, que é 100. E aí, vocês são bons de conta. Faz essa conta para mim. 150. Muito bem. Então, a nossa variação do espaço é de 150 quilômetros. Essa é a variação de espaço. Os cachorros estão aqui late. Dos 150 quilômetros, certo? Essa é a variação de espaço. Pega a posição final, onde o corpo chegou, e subtrai da posição inicial, de onde o corpo saiu. Na letra A, está perguntando a distância percorrida, só que eu ainda não expliquei distância percorrida, já eu explico e a gente resolve esse exercício. Vamos fazer a letra B, que vai ser outro movimento. Ó. Um carro sai da cidade B, vai até a cidade A e retorna para a cidade B. Entenderam o movimento? Foi da B para onde? E depois... O A e do A para o B. Isso, depois voltou para o B. Então, do B para A, da A para o B. Vamos ver aqui, então, qual foi o delta S. Delta S igual S menos SO, onde o S é a posição final e o SO é a posição inicial. Muito bem. Qual é a posição final do móvel? 250. 250. Onde ele chegou. Menos. E a posição inicial? 250. 250. Perfeito, 250. Então, delta S vai ser 250 menos 250. Quanto que é 250 menos 250? Zero. 0 quilômetro, certo? Então, nesse caso, nós temos aí 0 quilômetros de deslocamento escalar. Então, o deslocamento escalar, jovens, ele pode dar positivo, como foi a letra A. Ele pode dar 0, como deu a letra B. E ele pode também dar um número negativo, tá certo? Quando ele der positivo, como é o caso da letra A, ó, que começou na cidade A, foi até a cidade C e voltou para B. Então, começou no A e terminou aqui no B. Quer dizer que o móvel se movimentou a favor da trajetória. Quando dá 0, quer dizer que o móvel ficou parado? Na letra B, o móvel ficou parado? Não. Não. Mas quer dizer que a chegada, a posição de chegada é a mesma da posição de
Saída. Saída. Isso, de saída. Então, quando o ΔS der 0, quer dizer que a posição do fim é igual à posição do começo. Beleza? Ótimo. Se o ΔS der negativo, então, senhores, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um corpo se movimentando contra a trajetória, tá? Contra a trajetória. Como é que eu sei a orientação da trajetória? É só olhar a setinha aqui, ó, a ponta da setinha e a orientação da trajetória. Geralmente, a trajetória segue a orientação do eixo X, tá? Segue a orientação do eixo X. Beleza esse exercício? Entendeu o que é o ΔS? Uhum. Ótimo, então. Agora, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Encher a tela. Olha aí, a variação do espaço de um corpo pode ser positiva ou negativa, ou até 0, dependendo da orientação escolhida. Se essa variação for positiva, acabei de falar para vocês, o corpo efetivamente deslocou-se para frente. Se a variação for negativa, o corpo efetivamente motivou-se ou movimentou-se para trás. Então, meus amigos, guardem isso no coraçãozinho de vocês. Se o ΔS for positivo, corpo movimentando para frente, a favor da trajetória. ΔS negativo, corpo se movimentando para trás, contrário à orientação da trajetória. E ΔS nulo, ou seja, igual a que número? 0. Isso, ΔS igual a 0. Pode ser que o corpo tenha ficado parado, mas pode ser que a posição do fim seja igual à posição do começo. A variação do espaço de um corpo, não pode ser confundida com distância percorrida. A variação de posição representa o comprimento do arco entre duas posições, medido na trajetória descrita nos instantes considerados. Então, não é a mesma coisa, variação de espaço, que nós acabamos de estudar o que é, não é a mesma coisa que distância percorrida. Variação do espaço é o ΔS, tá? ΔS. Distância percorrida representaremos com letra Dzinho minúsculo, tá? Então, ΔS, variação de espaço. Distância percorrida, Dzinho minúsculo. São grandezas diferentes, embora a gente possa usar a mesma unidades de medida, tá? Posso usar metro para os dois, quilômetro para os dois, mas o conceito delas são diferentes. O ΔS nós já vimos o que é. É a posição final menos a posição inicial. Agora, a distância percorrida. Alguém lê para nós aí o terceiro parágrafo que está na tela. Já a distância percorrida representa a distância efetivamente percorrida pelo corpo entre esses instantes. Se houver mudança no sentido do movimento, elas terão valores diferentes. Muito bem. Então, veja só, a distância percorrida é a soma daquilo que o corpo andou. A soma, vocês podem ver na tela. Lá na matemática, essas barras aqui, ó. Vocês sabem o que significa essas barras? Módulo. Isso, significa módulo, tá? Módulo é a representação de um número sem o seu sinal, tá? Módulo é a representação do número sem o seu sinal. Veja, se é a representação do número sem sinal, o número sem o sinal, ele é considerado como positivo ou negativo? Ele é neutro, né? Um número sem sinal. Por exemplo, o número 7. Positivo. Positivo. É positivo, tá? Quando a gente não apresenta o sinal do número, ele é considerado positivo. Então, esse módulo aqui vai dar pra gente sempre números positivos. Se eu vou tirar aqui um número positivo e aqui também um número positivo, eu vou somar dois números positivos, tem como essa distância percorrida dar negativo? Não. Não. Perfeito. Então, distância percorrida pode ser calculada como a soma do módulo.
do deslocamento na ida e na volta. Então, é tudo que o corpo andou para ir, somado com tudo que o corpo andou para voltar. É a soma do deslocamento na ida com a soma do deslocamento na volta, só que em módulo. E esse módulo tira o sinal. Ou melhor, deixa tudo positivo, tá bom? Então, é a soma na ida com a soma na volta. Vamos ver um exemplo que está aí na tela. Uma partícula sai do espaço inicial SO igual a 3 metros e se desloca primeiramente para a esquerda. Então, o corpo está aqui, ó, na posição de 3 metros. Supondo que no instante T1 igual a 2, o espaço ocupado pelo corpo é de menos 2. Então, o corpo está aqui e foi lá para o menos 2, ó. A moto. Menos 2. E no instante T2, valendo 5 segundos, o corpo se encontra no espaço 6 metros. Então, o corpo estava aqui na posição 3, foi para a posição menos 2 e agora vai para onde? Pro 6. 6. Chegou. O exercício quer saber qual é a distância percorrida por esse corpo. Ou seja, quanto ele andou em cada movimentação dele. Vamos ver aqui, ó. Para ir do menos 3 até o menos 2, ele teve que andar quanto? 6, 7. Vamos 6 contar, ou ó. 7. Conta comigo, ó. 1, 2, conta comigo. 3, 4, 5. 5. Então, nesse primeiro movimento, ele andou quantas casinhas? 5. Então, daqui até aqui, 5. E agora, para ir do menos 2 até o 6, ele vai ter que andar quanto? 8. 8. Né? Os mesmos 5 que ele andou para vir, mais, ó, 1, 3. 3. Então, é 5 no primeiro movimento, 8 no segundo movimento. 5 mais 8, temos quanto? 13. 13. Então, o deslocamento desse móvel é de 13 metros. Deslocamento, ou melhor, a distância percorrida é de 13 metros. Vamos fazer o ΔS? Vamos ver se dá o mesmo resultado. ΔS é posição final menos posição Inicial. inicial. Qual foi a posição final depois de toda essa movimentação dessa partícula? 6. 6 metros. Ótimo. E a posição inicial? 3 metros. 3. 6 menos 3? 3. 3. 3. Então, 6 menos 3, 3 metros. É a mesma coisa, então, distância percorrida e deslocamento escalar? Não. Não. Pode ser que uma vez ou outra, dependendo da circunstância, dê o mesmo resultado? Sim. Sim, pode ser que dê o mesmo resultado. Mas não é sempre que vai dar o mesmo resultado, ok? Distância percorrida e deslocamento escalar. O deslocamento escalar é a posição final menos a posição inicial, que a gente representa com ΔS. Já a distância percorrida é a soma dos espaços em módulo percorrido pelo corpo. E o módulo faz o quê? Tira o que o módulo? Tira a sujeira ou tira o sinal? Tira o sinal. Isso aí, tira o sinal. O módulo tira o sinal do número e a gente vai ter só números positivos para somar. Muito bem, jovens. No sistema internacional, tanto o deslocamento escalar quanto a distância percorrida são dadas em metros. Então, a unidade principal para a distância percorrida ou deslocamento escalar é o metro. Usualmente, nós podemos ter quilômetros ou centímetros. Tá? Podemos ter quilômetros ou centímetros, ok? Bom, encerramos o conteúdo.
Então, nós estamos também no finalzinho da aula. Falta aí uns 10 minutos. Eu vou encerrar essa aula e abro a próxima aula, ou para a gente fazer exercício, ou para tirar dúvidas. Aí vocês fiquem à vontade, tá bom? A gente volta já Ok. com a última parte da nossa aula de física.